Bem, pessoal, vamos falar de um tipo de problema, né, que envolve as 4 operações. Nesse caso, a operação de subtração. Tá? Esse problema a gente chama do problema da soma dos 3 termos de uma subtração. Tá? Então, o problema ele vai iniciar informando a soma, ele informa, né? Informa a soma dos 3 termos de uma subtração. Uma subtração. Certo? É o primeiro dado do problema. Ele vai formar a soma, né, um valor. Vai informar um valor aqui para essa soma dos 3 termos da subtração. O que essa informação ela nos diz? Para a gente entender o que a gente consegue obter com essa informação, que é a primeira informação do problema desse tipo, né? Vamos colocar aqui algumas subtrações, tá? Vou colocar aqui, ó, um exemplo A aqui, tá? 8 menos 5, tá? Então, 8 menos 5 vai dar 3. Vamos observar que isso aqui é um minuendo, né? Vou chamar de M, minuendo. O subtraindo, S, tá? E aqui o resto diferença, chamar de R, tá? Normalmente chama de R aqui, tá? Se a gente olhar aqui para essa subtração, olhar apenas para o subtraindo e o resto, né? Somar esses dois termos, ó. Se a gente somar 5 mais 3, a gente observa que o resultado vai ser 8, né? Ou seja, vai ser igual ao minuendo, tá? Da mesma forma, se eu somar os 3 termos dessa subtração, ou seja, se eu somar 8 com mais 5 com mais 3, observando que isso aqui é a soma do subtraindo mais o resto, né? Esses dois aqui, e aqui é o minuendo, né? A gente vai obter 16, tá? Então a gente já começa a observar que a soma dos 3 termos de subtração vai ser igual sempre a 2 vezes o minuendo. No endo. Tá bom? Então isso sempre vai acontecer. Vamos colocar outro exemplo aqui, apenas para a gente fixar melhor. Vou colocar aqui, sei lá, tá aqui 14 menos 2. O resultado vai ser 12. Então a gente vai olhar aqui, ó, a soma do subtraindo, né? Mais o resto também vai dar 14, ó. Que é lógico, né? A gente está tirando 2, aí, e aqui a soma dele com o resto vai ser o próprio minuendo, tá? E somando os 3 termos, né? 14 mais 2 mais 12, a gente vai obter aqui 28, né? Que vai ser igual a 2 vezes o minuendo. Minuendo. Vou colocar aqui, minuendo. Tá? Deixa eu colocar a letra M, né? Para não ficar muito apertadinho aqui. Deixa eu colocar aqui 2 vezes o M diminuindo. Tá bom? Então, a primeira informação do problema, ele nos permite, né, a achar quem é o minuendo. Então, o minuendo, ok, né? Vou colocar aqui, ó, nesse caso, o minuendo, a gente vai achar ele, ok. Só basta pegar a soma e dividir por 2. Tá? Então, se ele fala assim, a soma, um exemplo aqui, a soma dos termos, né? Termos de uma subtração é 50. Aí de cara a gente descobre que o minuendo, vou colocar M de minuendo, vai ser 50 dividido por 2, que vai ser igual a 25. É a primeira informação que a gente vai dar
que a gente vai obter, né, com essa informação do problema. A segunda informação, né, ele pode fazer ou simples, uma coisa mais simples, né, ou uma coisa mais complexa. Se ele falar alguma coisa simples, ele vai dizer simplesmente que o resto é um determinado valor, né? Um determinado valor, e vai pedir para você calcular o subtraindo. Nesse caso é simples, né? Se eu tenho um minuendo, ele está aqui, tá ok. Eu tenho um subtraindo, calcular, né? Ou se eu tenho um resto, calcular o subtraindo também seria fácil, né? Ou ele vai dar o valor do subtraindo, né? Subtraindo. E vai pedir o resto. Então, se eu tenho dois valores, né? O minuendo e o resto, ou seja, se eu tenho um minuendo e eu tenho um resto, fica fácil da gente no problema calcular o subtraindo. E se eu tenho um minuendo e se eu tenho o subtraindo, fica fácil da gente calcular, né, o resto. Então, essa seria a parte mais básica do problema aqui de soma dos três termos de uma subtração, tá bom? Vou fazer um exemplo aqui para a gente finalizar esse vídeo, né? Vou colocar aqui um exemplo aqui, tá? A soma dos três termos de uma subtração é 50, tá? O resto da operação, né? Da operação é 20. Calcule o subtraindo. Então, uma questão simples nesse caso, tá? Vamos resolver aqui, colocar a resposta aqui no cantinho aqui, tá? Vê, se ele falou que a soma dos três termos é 50, o minuendo de cara divide por 2. Então, o minuendo vai ser igual a 50 dividido por 2, que é igual a 25. Tá? E ele deu já o resto, né? O resto é 20. O resto igual a 20. Então, a gente montando aqui, ó, eu tenho aqui 25, aí menos um subtraindo que eu não sei quem é, e aqui vai dar 20, que é o resto. É lógico que esse meu subtraindo tem que ser 5, né? 25 menos 5 vai dar 20. Seria a resposta do problema. Tá? Esse aqui é um problema básico, né, da soma dos três termos de uma subtração. No próximo vídeo a gente vai colocar um pouquinho mais difícil, né, do que essa parte básica, mas de forma geral a criança tem que aprender no mínimo esse básico, tá? A outra, né, a gente vai exigir um pouquinho do raciocínio lógico, né? Mas normalmente o que eles pedem mais é essa parte básica aqui, né? De saber que a soma dos três termos de uma subtração é igual a 2 vezes o minuendo. E depois ele vai dar o resto subtraindo para achar o outro termo, tá? Essa parte básica as crianças alcançam, né, facilmente. Então, vamos para o próximo vídeo, que vai exigir um pouquinho mais, né, desse tipo de problema. Abraços e até mais.